nós vamos falar de um assunto extremamente maravilhoso: festa. Quem não gosta de uma festa? A Bíblia é um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. Em Levíticos, no capítulo 23, ele fala sobre festas. As festas de Jeová são as festas que a comunidade deveria cumprir. Mas estas festas, elas em verdade têm uma representação no mundo espiritual. Todas elas têm uma ligação e uma mensagem profética para todo aquele que chega a conhecer ao Deus da Bíblia. Nós podemos utilizar o próprio menorá, que é o candelabro, e este candelabro, eles são com 7 velas. E aqui nós podemos representar as 7 festas bíblicas, ou festas de Yahvé, de Jeová. E nós temos as 3 primeiras festas, que são festas que já estão cumpridas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias. E temos a festa neste central, que é a de Pentecostes. E existem outras 3 festas que ainda não se cumpriram, que é a de Trompetas, a Yom Kippur e Tabernáculos. Estas são as 7 festas bíblicas de Yahvé, de Jeová, que estão descritas em Levíticos capítulo 23. Em Êxodo, no capítulo 12, ele diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será por o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tome conta isto. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Que é isto que Deus estava mandando Moisés e Arão ensinar ao povo e que eles deveriam começar a fazer naquele momento, e daí para frente eles nunca mais deveriam deixar de fazer? Esta festa que estava sendo estabelecida neste momento se chama, assim como ele disse, a Páscoa, que significa passar por cima. Por quê? Porque aquela noite, aquela tarde, que eles deveriam sacrificar aquele cordeiro, assá-lo e comer nesta noite juntamente com as outras pessoas da sua família, se eram poucos, chamar os vizinhos e fazerem de forma que não sobrasse nada e comessem, não cru, senão assado, e deveriam comê-lo e não deixar nada, e deveria estar com os pães asmos
e deveria estar com as ervas amargosas. E eles, aquela noite, saíram do Egito. Aquela noite, e este momento da ceia é a Páscoa. Quando fala do sacrifício do cordeiro, e que ele deveria ser assim, sem mancha, Jesus morre e é sacrificado no mesmo horário em que no templo estavam sacrificando os cordeiros para a Páscoa. Tudo coincide. Cristo veio e cumpriu cada um destes, se quisermos, rituais ou processos, para ser Ele o que ia redimir as nossas almas e produzir esta liberdade para nossas vidas, para que pudéssemos ser livres. Esta festa fala de um pão sem fermento. Você encontra Jesus fazendo menção e explicando e falando aos discípulos que se cuidassem, que não se deixassem contaminar com o fermento dos fariseus. Jesus, ele mesmo disse que ele era o pão. E Jesus é o pão que desceu do céu. É o pão sem fermento. Quando falamos em fermento, falamos do pecado. O pão sem pecado, Jesus. Segundo a Bíblia, em Êxodo, capítulo 13, do versículo 6 ao 7. Êxodo 13, versículo 6 ao 7, diz: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Ou seja, a lei era clara. Deveriam não só não comer um pão com fermento, senão que nem deveriam permitir haver fermento aí na casa. Quando eles utilizaram o pão sem fermento, junto com o cordeiro e com as ervas amargas, aquelas ervas representando o sofrimento e o amargor que eles viviam como escravos, aquele pão sem fermento falava, quando eles comeram naquela noite e não tiveram tempo de esperar que a massa crescesse, porque não existia o fermento que nós compramos hoje no mercado, era uma fermentação natural. Então não daria nem tempo de fermentar a massa, tiveram que assar o pão sem fermentar, porque eles estavam com pressa para deixar o pecado, deixar a terra da escravidão, deixar a terra da idolatria. Os pães sem fermento falam de 7 dias. A partir daquela noite, depois de haver comido aquela Páscoa, eles deveriam guardar 7 dias, aí disse, onde eles não deveriam comer nada levedado e nem ter fermento em la casa. As primícias falam dos primeiros frutos. Era o mês que se começava a colheita da cevada. O grão da cevada era o mais barato, o mais econômico, o de menor valor. Era a cevada, a primeira que se colhia. Esta primeira colheita, eles não deveriam sequer fazer uso do restante da colheita sem entregar no templo ao sacerdote que estaria movendo estes frutos, estes primeiros frutos diante do Senhor, e entregariam isto como uma oferta, as primeiras
colheitas, aquele primeiro fruto que eles colhiam, esses primeiros cachinhos de cevada. Isto tinha um significado. Era o começo da colheita, algo de pouco valor, mas ao ser consagrado, entregue na mão do sacerdote, e que ele consagrava isto diante de Deus enquanto ele fazia estes movimentos como adorando a Deus, esta colheita era feita de uma forma em que eles tinham a esperança de colher os grãos do trigo com abundância, com fartura e com uma boa colheita, uma boa qualidade. E isto é tudo simbólico para o que realmente também aconteceu na época em que Jesus cumpriu também esta festa. Se nós lemos em Levíticos, no capítulo 23, do versículo 9 ao 11, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Isto é muito importante entender. Por quê? Porque falava de que deveríamos ser aceitos. Era uma oferta que deveria ser aceita por Deus, como tendo um coração e uma atitude que vá em linha com o que Deus pediu para estas pessoas. Que diz a Bíblia sobre isto nos nossos tempos? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 29 do capítulo 8 de Romanos: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que quer dizer isto, Marildes? Muito simples. O que aconteceu naquele sábado, depois da Páscoa ou da festa, ou daquele momento em que Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal e que foi imolado, morto e sepultado. O que acontece no sábado, naquele dia final, e quando as mulheres vão ao túmulo para poder fazer aí toda a unção e prepará-lo, porque não havia havido este tempo, encontram que Jesus havia ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus ressuscita sendo o primogênito de muitos irmãos. Esta realidade é muito importante para que possamos entender que quando o sacerdote fazia este movimento lá no templo, é porque ele buscava ser aceito como uma oferta grata a Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esta é uma festa que normalmente nós associamos ela com
o batismo no Espírito Santo, com o falar em línguas, mas na verdade esta festa, originalmente, ela está na Bíblia, é uma das 3 grandes festas que estão determinadas por Deus para serem celebradas, aonde todos deveriam subir a Jerusalém para celebrar esta festa, e esta festa levava o nome de Festa de Pentecostes, ou Festa das Semanas, ou Festa da Colheita. Esta, na verdade, Pentecoste vem de Penta, 5, e eram 50 dias depois da colheita ou da festa que eles celebravam, a festa das primícias. Falávamos que muitas vezes associamos esta festa como fosse a festa da descida do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, associamos com falar em línguas, mas o princípio desta festa é que ela era uma festa para ser celebrada e até o dia de hoje é celebrada assim em Israel, para comemorar a entrega dos 10 mandamentos e da lei que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era isto? Todos os judeus sabiam que deveriam vir até Jerusalém, e neste dia eles estariam levando ao templo uma oferta com este pão de cevada do que eles haviam feito a colheita. E esta oferta seria entregue no templo e eles celebrariam. Normalmente eles fazem uma noite, onde eles toda noite estão estudando a Torá. Tem a comida, e a comida é sim utilizado produtos lácteos para lembrar da promessa que Deus fez de que eles estavam a caminho de uma terra que mana leite e mel. Seria rica em leite e mel. E eles celebram toda noite adorando a Deus para agradecer que ele entregou a Moisés naquele monte Sinai esta lei e os 10 mandamentos. O que acontece nessa festa? Também dão o nome de Rosh Hashanah, cabeça de ano. De onde saiu isto? Como já entendíamos lá quando falávamos sobre a festa da Páscoa, Deus estabeleceu o mês de Aviv para ser o primeiro mês do ano. Então, o ano, biblicamente, o ano para Deus, estabelecido por Deus, biblicamente, é o mês de Aviv. O povo que foi levado em cativeiro, povo hebreu, estando em cativeiro, eles adquiriram este costume. Por quê? Porque eles eram os que praticavam o ano a partir deste mês, a mudança de ano. Então, eles adotam como um calendário civil o início do ano nesta festa de Yom Teruah, que é o primeiro dia do 7º mês. Que significa que eles então estariam celebrando 2 começos de ano. Eles celebram sim o mês de Aviv e celebram sim Rosh Hashanah. O calendário, a partir deste mês é que eles fazem o calendário como fosse a virada do ano. Por isso é chamada assim também esta festa. Mas o que nós necessitamos entender e o que está para nós como um cumprimento de algo profético sobre esta festa é o que nós queremos entender no dia de hoje. Líamos, e novamente vamos ler, aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 36, Jesus disse que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Que tem a ver este versículo com a festa de
trombetas. Esta festa, como dizíamos, é a festa que eles devem celebrar no primeiro dia do 7º mês. Como se celebra esta festa? Tocando trombetas. E, inclusive, existem formas de tocar as trombetas que assignam determinados tipos de eventos. Um deles é para a realeza, demonstrando que como que o rei, como que um senhor, outro é para casamento, e são formas de estarem tocando o shofar, aonde eles assignavam um objetivo para aquele toque e trazendo aquele povo a entender que aquele momento estaria acontecendo isto. Este dia, quando é o dia primeiro, eles necessitam identificar. Para identificar este dia, eles necessitam que pelo menos 2 pessoas digam que sim, viram a lua nova, ou o começo daquele mês, no céu. E muitas vezes, até pela mesma situação climática, por uma nuvem ou por um mau tempo, não se pode discernir aquilo. Então, este dia, normalmente, eles dão a duração de 2 dias, para que possa chegar a realmente haver a confirmação destas 2 pessoas de que sim é o início do mês. E isto é o que estava dizendo Jesus. Jesus disse que deste dia e hora ninguém sabia, nem os anjos e nem mesmo o Filho, e somente o Pai. E este momento, esta festa, que seria, na sequência, a 5ª festa, é uma festa onde não existe como se assignar precisamente o momento. Depende, como dizemos, de que eles detectassem isto. Aunque hoje em dia você vai encontrar nos calendários, mas a forma como está estabelecido não se poderia saber. Neste dia, eles faziam essa festa. Daí, eles tinham 10 dias onde eles estariam em um período de estarem arrependendo-se, buscando as pessoas que haviam ofendido e buscando em sua mente, no seu coração, na sua vida, o que não estava bem, para poderem ajustar tudo isto, preparando-se para a outra festa, que seria a 6ª festa, Yom Kippur, que é a festa central para um judeu. Este dia é o dia mais sagrado, o dia mais esperado pelos judeus. Na tradição e no conhecimento deles, no que está determinado, na Yom Teruah, que é a festa das trombetas, era aberto os livros. E Deus, abrindo os livros da vida, ele via como havia sido as obras desta pessoa, de todas as pessoas durante aquele ano. E agora estas pessoas teriam estes 10 dias para no dia de Yom Kippur, o dia em que se fechava, se encerrava, eu fechava novamente os livros e teria mais um ano agora para que esta pessoa vivesse debaixo daquele decreto do que havia acontecido. Este era o dia em que o sumo sacerdote tinha a autorização de Deus para poder entrar ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. No mesmo livro de Levíticos, no capítulo 16, você encontra explicado como funcionava este dia. Este era um dia de muita atividade para o sumo sacerdote. Era o dia de todo ano
aonde ele mais era exigido. Porque como sumo sacerdote, ele deveria expiar os pecados dele mesmo, da sua família e de toda a nação. E como fazia isto? Ele tinha que levar um novilho por purificar os seus pecados. E este novilho era morto, ele, com este sangue, entrava ao lugar santíssimo e aspergia isso sobre o propiciatório para purificar-se a si mesmo e a sua família. E ele voltava a sair e levava outro sangue, que era o sangue de um bode, porque eram separados 2 bodes. E tinha o bode que era o do Senhor e o outro bode que era o bode da expiação, ou de Azazel. E este bode do Senhor era morto e este sangue também era levado ao lugar santíssimo e também colocado no altar que estava aí na entrada do lugar santíssimo, para através disso fazer a purificação dos pecados, tanto do sacerdote, para que ele pudesse depois entrar para expiar os pecados da nação, e também ele pudesse ser limpo e não fosse morto estando na presença de Deus. Este dia, o dia da purificação, o dia da expiação do pecado, o dia de ser purgado tudo aquilo que estava contaminando a vida desta pessoa, também era o dia em que Deus limpava a nação da contaminação dos pecados que foram feitos ou foram praticados como nação. Este ritual, ele foi cumprido e era necessário ser realizado todos os anos. Cada ano, o sumo sacerdote, neste dia desta festa do Yom Kippur, ele entrava ao lugar santíssimo para fazer a expiação pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Este novilho e este bode que eram mortos, eles eram levados para fora do acampamento e eram queimados totalmente. E havia um outro que era o bode da expiação, ou em alguma tradução, Azazel. Mas o que se fazia com este bode é que se dizia nele, se impunha a mão, o sumo sacerdote impunha a mão sobre ele e dizia todos os pecados da nação a ele. E uma pessoa levava este bode, soltava ele para que ele ficasse perdido ou fosse ao deserto até que ele morresse. E ele normalmente levava colocado no seu chifre uma fita vermelha, que era colocado um pedaço aí e outro pedaço estava na entrada do tabernáculo. E esta fita, disse que com o passar dos dias ela se transformava de vermelho para branco, dando Deus o sinal ao povo de que eles estavam perdoados por um ano mais. Se você vai a Hebreus, você encontra a narrativa de que Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrou uma vez por todas a este lugar. E que no momento em que ele estava na cruz, morrendo, derramando o seu sangue, este véu do lugar santo para o lugar santíssimo foi rasgado de alto a baixo. Hebreus conta que o nosso sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote que está à direita do Pai e que entrou ao tabernáculo celestial e que levou o seu próprio sangue para limpar totalmente todos os nossos pecados. Esta é uma festa aonde tanto o judeu quanto os estrangeiros que participavam
e que estavam juntos com eles deveriam participar, poderiam estar juntamente celebrando. Por isso, um dos nomes desta festa, a parte de ser a festa dos tabernáculos, festa de Sukkot, também se chama Festa das Nações. E é como fosse a coroação de todo este transitar de uma a outra festa, desde estarem como escravos em um país estrangeiro até estarem celebrando com o noivo em sua residência eterna. Esta era uma festa aonde eles deveriam armar uma sukkot. Oel se chama tenda em hebreu. Oel se escreve com o Aleph e o Re e o Lamed. Se você põe o Aleph e Lamed, sai El, que significa Deus. E o Re significa o congregar-se. Então, é o lugar da congregação com Deus. É o lugar onde Deus, a revelação, é o lugar onde Deus se revela. O Re é a revelação. Então, esta palavra, tenda, Oel, significa o lugar onde Deus se revela. E esta era a vontade de Deus quando ele pediu a Moisés que fizesse o tabernáculo, que agora colocasse o tabernáculo no meio do povo. E esta festa, quando fala em tabernáculo, fala de um lugar de morada. Em João, capítulo 1, ele fala de que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou, ou se tabernaculou no meio de nós. Isto significa que Jesus se fez tabernáculo para habitar no meio do seu povo. E este é o momento, é a época, dentro dos ciclos que comentávamos sobre os ciclos, cada 7 e 6 para o trabalho e o 7º para o descanso. Esta festa é uma festa de 7 dias e o 8º dia é um dia especial. 7 fala do tempo, que é algo temporal. Por isto, esta barraca ou esta tenda, este sukkot que era feito, que até o dia de hoje sim, eles armam esta tenda que tem que ter a parte de cima que você possa ver o céu coberto com folhas, aí com ramos, e que seja possível observar o céu à noite. E que ela não é algo com paredes, é feito com pano, e aí eles comem, aí muitos inclusive dormem. Seja a pessoa mais pobre, seja a pessoa mais rica ou a maior autoridade da nação, eles praticam isto. Todos estão humilhados nestes 7 dias, mas gozosos por celebrar o livramento que Deus deu a eles. Esta festa é um memorial aonde eles se lembram de tudo que Deus foi livrando eles e deu a eles agora a condição de terem a presença mesmo de Deus com eles. Hanukkah é um nome hebraico para a palavra dedicação, que significa, Hanukkah significa dedicação ou consagração. Para que nós entendamos o contexto desta situação, eu gostaria que nós pudéssemos entender um pouco da história desta festa. E nós
temos que voltar um pouco no tempo e entender o processo da formação deste povo, os judeus. Nós sabemos que a Bíblia nos relata que Deus chama Abraão e diz a ele que saísse da terra aonde ele habitava e que a partir dele ele levantaria uma outra nação e faria de Abraão uma nação grande que abençoaria todas as famílias da terra. Esta promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu. Chega um momento em que já estamos no período interbíblico, não, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando não havia profeta, e neste período Jerusalém estava debaixo deste império sírio-grego. E naquele momento existia um rei, Antíoco IV Epifânio. Este homem, ele estava impondo para os povos que estavam como vassalos, como escravos deles, debaixo da potestade, do poder político e militar e econômico deles, eles exigiam que estes povos não praticassem a sua forma de religião ou de adoração a seu Deus, que não estivessem com a sua forma cultural de mover-se, senão que eles impuseram e impunham a sua religião, a sua cultura e a sua forma de fazer as coisas. Para o povo judeu, eles exigiram que o povo judeu deixasse de praticar o Shabat, a reunião do sábado, ir à sinagoga e estar em descanso. Proibiram a circuncisão das crianças ao 8º dia. Proibiram que eles somente comessem os alimentos que era permitido segundo a Torá e que se abstivessem dos alimentos que não eram consagrados como Deus assim ordenava, como por exemplo, eles não comiam os porcos, e isto agora este rei impunha que eles deveriam comer, sim, alimentos que eles diziam que não comeriam. Quando eles chegam naquele templo em Jerusalém e eles tomam todos os tesouros que estavam no templo em Jerusalém, levam para eles e colocam no templo de Jerusalém a imagem de Zeus e exigem que os judeus agora adorassem ao Deus grego. E o pior de tudo é quando eles decidem que já não se sacrificaria cordeiros, bois, pombas, senão que aí seria sacrificado porcos. E é este o momento em que começa a história desta festa, que terminou na celebração de uma festa, mas começou como uma revolta, uma rebelião. De quem? Dos sacerdotes judeus que estavam no templo. Matatias, Macabeus, seus 5 filhos, em verdade, estavam como sacerdotes, ele era sacerdote no templo, e chega os oficiais do exército do rei Antíoco Epifânio e querem obrigá-lo a sacrificar um porco no altar de sacrifício do templo de Jerusalém. E ele, juntamente com seus filhos, se revoltam e matam a este oficial do exército sírio grego, juntamente com os outros soldados, e se levantam em rebelião contra este governo tirano, que estava exigindo que eles deixassem
de cumprir o que Deus havia ordenado que eles fizessem através da Torá. E aqui chegamos no ano de 165, 162, quando está esses 3 anos, aonde esta rebelião se consolida e eles, desde onde estavam, vão avançando até chegar em Jerusalém. E eles estabeleciam cada ano que o ano seguinte seria em Jerusalém. Eles estariam em Jerusalém celebrando as festas do Senhor, como estavam anteriormente. O que aconteceu para que se pudesse então começar a celebrar esta festa? Quando no ano de 162 antes de Cristo, estamos falando quase 2 séculos antes que nascesse Jesus. Se alguém em algum momento ficou com dúvida que a festa do Hanukkah é uma substituição da festa do Natal, se equivocou. Porque o Hanukkah já é celebrado quase 200 anos antes que Jesus nascesse. Os judeus celebram desde o ano de 162 a.C. até o dia de hoje, seguem celebrando a festa do Hanukkah. E logram, no ano de 162 a.C., possuir novamente Jerusalém e vencer a este exército, tomando agora eles o governo da Judéia. E eles, como sacerdotes, chegam ao templo em Jerusalém. E eles começam a acomodar, limpar tudo aquilo, fazer novamente os utensílios, buscar todos os objetos e o que necessitavam. E chega o momento em que eles tinham que acender as lâmpadas da menorá. A menorá que representava a presença de Deus com eles. O fogo que nunca deveria ser apagado. E eles tinham que acender ela com um azeite puro, feito com aquelas espécies que era usado somente para iluminar este lugar. E qual não foi a surpresa destes homens que se levantaram para não aceitar a imposição dos pagãos e permaneceram fiéis, cumprindo o que Deus mandou. Eles tinham óleo, azeite somente para um dia, para estar acesa esta menorá. E eles, sem pensar, creram e acenderam a menorá. E entendam, os sacerdotes não deveriam deixar que o fogo fosse extirpado ou apagado. E para produzir o azeite puro, para poder colocar nesta lâmpada, nesta menorá, levava 8 dias. E este é o milagre que aconteceu. O azeite que era para um dia somente, iluminou aquela menorá e aquele lugar por 8 dias. E esteve aceso a menorá todos os 8 dias, quando eles tinham azeite somente para um dia. Por isto, festa da dedicação, mas também conhecida como festa das luzes. E os rabinos, as autoridades judias, acharam por bem entender e interpretar que não é somente o milagre de haver multiplicado o azeite e poder haver durado os 8 dias este menorá acendida, senão que o milagre de que sacerdotes e levitas possam vencer em uma batalha militar a um exército de homens preparados com armas de guerra, e eles foram derrotados por estes sacerdotes e levitas,
prova de que Deus estava da parte deles. As festas bíblicas, na verdade, são a agenda de Deus, que está como marcando os tempos para que possa, através disso, ensinar à humanidade o plano de redenção e salvação dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.